No vídeo de hoje, Marlon Freitas a caminho do Palmeiras? Será? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Último vídeo neste visual ao som dos pássaros alvinegros que hoje vieram aqui acompanhar o vídeo. Aproveita para dar aquele like aí pra gente. E olha, aproveita o método Biway. Sim, terminou não, tem o chorinho ainda de fim de ano. Preço de Black ainda, estamos em dezembro, mas o preço, ó, continua lá embaixo. 67% off para você aprender inglês. Vai virar o ano, então começam as metas, né? Pô, esse ano eu vou fazer aquilo que estava nos planos, eu não consegui executar em 25. Pô, esse ano eu vou aprender o inglês. Tá aí, com o método Biway, o mais bem avaliado da internet. Link na descrição e no comentário fixado. Aproveita, não dá R$24 por mês. Você não vai pagar um streaming com esse valor hoje. Não paga, sei lá, um hot dog, talvez. Mas paga o curso mais bem avaliado da internet. Muito bem. Marlon Freitas, a notícia que começou a pipocar no dia 25 de dezembro. Começou a sair história de Palmeiras tem interesse, Palmeiras fez proposta, Palmeiras quer contar com ele, Botafogo será que quer vender, será que não quer vender, enfim. E aí no GE nós temos uma apuração feita a 8 mãos. Eduardo Rodrigues, Jéssica Maldonado, Rafael Bizarello e Thiago Ferri. A apuração do GE dessa história é a seguinte: o Palmeiras sim tem interesse no Marlon Freitas. O Palmeiras, sim, abriu conversas com o Marlon Freitas, porém, o Botafogo não tem a intenção de vender o Marlon Freitas nesse momento. É o que está dito na reportagem, é o que foi apurado pelos colegas do GE. Então vamos lá, valores possíveis aí. 5 milhões de euros, trazendo para o real, isso dá mais de 32 milhões de reais, 32 milhões e meio de reais na cotação atual. Aí o GE foi lá e procurou o pessoal do Botafogo. E aí, é verdade? Vocês querem vender? Aí o Botafogo disse o seguinte: não, da nossa parte não tem interesse em vender. Agora, se o jogador quiser sair, é outra história. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, publicou no UOL, agora pela manhã do dia 26, eu estou gravando esse vídeo às 9h43 da manhã, hoje, dia 26. O PVC publicou a coisa de 15 minutos antes de eu entrar no ar, que o Márcio Bittencourt, que é o empresário do Marlon Freitas, confirmou que o assunto começará a ser tratado hoje. Isso vai ao encontro de uma outra apuração de colegas do Rio de Janeiro, que dizem que o Botafogo convocou uma reunião de emergência para hoje, sexta-feira, para tratar da situação. Talvez uma conversa, uma reunião com o próprio empresário do Marlon, para entender, para ouvir, escuta, vai, não vai, né? Você quer ir, não quer ir, qual é a tua ideia, e ver os próximos passos. Então, proposta oficial na mesa não tem ainda, pelas informações que chegaram agora, mas o Palmeiras já deu aquela sondada. Escuta, o que você acha, hein? A gente quer. Lembrando que o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno que teve um ano de 2024 desastroso. O Palmeiras precisa reforçar o seu setor de marcação. Acho que, olhando para o Palmeiras, para uma futura possível negociação, o Palmeiras precisa ter um volante de combate, um volante de pegada para jogar ao lado do Marlon. O Marlon, ele é muito mais um camisa 8, ele é muito mais um volante de saída, cabeça erguida, chegada ao ataque, lançamentos, bolas em profundidade, do que um cara de combate. Ele precisa de um meio-campo pegador ao lado dele, de um camisa 5, não é o 5 clássico brucutu, mas que tenha um poder de marcação maior do que ele tem. Mas enfim, isso aí é papo para depois, caso essa negociação seja concretizada. Aliás, também já ouvi informações de que o Martim Anselmi gostaria de uma outra característica de jogador no meio-campo. Enfim, tem muita coisa que vai ficar clara, eu acho que a partir de hoje, com o desenrolar dessa possível negociação. Então, dei o contexto para você e agora eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, quantas vezes você já deve ter me ouvido falar aqui no canal sobre SAF não ser filantropia? Eu digo sempre aqui, ó, vou repetir frases ditas exaustivamente aqui no canal. Gente, o Textor precisa ser exaltado para sempre como presidente, como dono, como o investidor que deu ao Botafogo o maior título da sua história, o maior ano da sua história, que foi 2024, a conquista da Libertadores e o fim do jejum no Campeonato Brasileiro. Isso ninguém vai tirar do Textor. Ninguém vai apagar esse capítulo da história, porque não tem como. Ele já tem esse lugar garantido no coração do botafoguense.
Porém, não se esqueçam de que investidor busca lucro e eu não criminalizo isso. Eu não sou contra o cara investir e lucrar. É do jogo, faz parte, desde que seja tudo lícito. Desde que, por exemplo, não tenhamos operações fantasmas, né? Se for tudo certinho, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Se você conseguir aliar no modelo SAF o resultado financeiro e o resultado esportivo, se você aliar um ao outro, mundo ideal, mundo perfeito. Porém, há um traço na personalidade do Textor, há uma característica do gestor John Textor que está muito presente, que é uma agressividade na obtenção dos valores, com vendas, com... Assim, ele não está muito aí, sabe? Ele não está muito aí para perder oportunidade, né? Está muito claro que o projeto esportivo ele não é a prioridade do Textor. Eu vejo dessa forma, você pode discordar, mas eu vejo dessa forma. Pô, Jorge, mas o cara que ganhou o maior título da história do clube pode ser acusado de não estar nem aí para os resultados esportivos? Bom, eu posso te dar o exemplo de 2025. 2025 foi um ano em que o John Textor simplesmente olhou para as competições e falou: dane-se, dane-se, vou fazer do meu jeito. Qual é o meu jeito? Vou tentar botar uma grana no Lyon, vou jogar meus esforços todos no Lyon, vou vender jogador vai chegar aqui de passagem, fica 6 meses, vai embora, tô nem aí, o Jair chegou, ficou 6 meses, foi embora. O projeto, ele tá muito calcado, ele tá muito fincado em negociações, compra por X, vende por 2X, muito mais do que no desempenho esportivo. E eu repito, não há problema em lucrar. Ele não veio aqui para doar dinheiro ao Botafogo. Ele veio para botar dinheiro do Botafogo e tirar mais do que colocou, meu Deus do céu. Não sejamos inocentes. Agora, ele precisa entender que esta empresa chamada Botafogo, ela faz parte de um negócio onde existe competitividade, onde o título é o objetivo principal daquele que consome esse negócio, que é o torcedor, que existe o componente paixão. Tudo isso precisa ser levado em conta. Você não pode ser tão frio assim ao simplesmente abrir mão, e parece que não é o caso. Parece que não quer vender. Tudo bem, vamos cogitar essa possibilidade. Mas de abrir mão de um cara, por exemplo, que está na bandeira dos ídolos lá do Botafogo de todos os tempos. Tem lá o bandeirão que a torcida fez lá, aí fizeram votação. O Marlon foi um dos mais votados para entrar lá. Ídolos históricos. Garrincha está lá. Newton Santos está lá o Marlon Freitas também. Então você simplesmente pegar esse cara e vender, como se você tivesse meia ideia do qualquer móvel, qualquer, né, ou qualquer imóvel do clube, não é assim, não é tão simples assim. Existe um componente de idolatria, de identificação que precisa ser levado em conta. Outro ponto, quando você perde, ou porque você quis vender, ou porque o jogador se seduziu pela proposta e você não teve como segurar, você perde esse cara para um rival dentro do mercado nacional, isso é exatamente o oposto do que se imaginou quando chegou a SAF no Brasil. Porra, meu clube tá ferrado. Meu clube, botafoguense, pode falar disso com propriedade. Precisando vender jogador a preço de banana, rival vindo aqui, levando, porque não tinha condição de segurar. Agora a gente é grandão, a gente é SAF, a gente tem um investidor poderoso, a gente tá gigante ali para negociar, pô, tem um dono que vem com dólar, que vem com... Aí nós vamos perder jogador pro Palmeiras. Esse é um pensamento que frustra muito o torcedor do Botafogo, que dá um recado, uma noção de fraqueza. Pô, quer dizer que o Botafogo tá perdendo jogador pro Palmeiras? Para um rival local? Sim, é um rival do Botafogo de competições, pelo menos recentemente, não ao longo da história, sem dúvida, né? Não vou criar aqui uma rivalidade que não existe. Mas no momento, pô, 2023 eles brigaram pelo título brasileiro e o Palmeiras vira o campeonato de maneira espetacular, incrível para cima do Botafogo.
2024, o Botafogo é campeão brasileiro, entre aspas, em cima do Palmeiras, porque ele vira o campeonato na rodada 36, ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque e arranca para ser campeão. Ele elimina o Palmeiras da Libertadores na campanha para o título. E em 2025, o Palmeiras elimina o Botafogo no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Então, veja, nós estamos falando de 3 anos, onde, de alguma forma, Botafogo e Palmeiras estão se cruzando nas brigas pelas competições mais importantes do país e até fora do país. Então, existe, sim, hoje uma rivalidade, uma disputa de protagonismo. Eu acho que o Botafogo claramente ficou muito atrás em 2025 e claramente nesse bolo ainda está bem atrás de Palmeiras e Flamengo. Mas ele está ali brigando, ele está ali dando os soquinhos dele, ele está ali tomando uma, dando outra, né? Vai um jabzinho, entra aqui, entra uma direita ali, toma outra e está brigando. Nem isso ele fazia, não machucava ninguém. Pré-SAF, Botafogo corria risco de extinção, como você sabe, pré-SAF, de virar um clube ioiô, de virar um clube sem nenhuma relevância, de jogar Série B, de jogar até uma Série C, cara. Botafogo, se não vem a SAF, a gente não sabe o que seria do Botafogo hoje em 2025, o que estaríamos falando do Botafogo hoje, se é que estaríamos. A gente não sabe. Então, é muito complicado. Nós estamos falando de ídolo, nós estamos falando de um cara identificado, nós estamos falando de perder um ativo para um rival local que vai disputar com você as mesmas competições. É um tema bem complexo. E do ponto de vista do Marlon, quem sou eu? Eu jamais, quantas vezes eu defendi aqui e em inúmeros vídeos, atletas que trocam o clube atual por um outro clube por uma proposta financeira maior. Eu não faço conta com o dinheiro da galera, eu não sou fiscal do dinheiro de ninguém e eu não julgo ninguém que vá sair por uma proposta maior. Nunca fiz isso. Não vai ser agora com o Marlon que vou fazer. Porém, é uma decisão que ele precisa pesar muito bem justamente nesse aspecto da paixão, da idolatria, porque ele pode estar saindo de um clube onde ele é muito querido, onde ele é respeitado, onde ele conseguiu dar a volta por cima, depois de todas as críticas do bombardeio que recebeu em 2023, para um clube onde ele vai ter que cavar esse espaço. É sempre mais difícil. Porém, você também tem que confiar no teu potencial. Outra, aí olhando um lado positivo da coisa, copo meio cheio, copo meio vazio. Você está indo, se isso acontecer, se essa negociação acontecer, você está indo para o Palmeiras. Você está indo para o clube que tem o trabalho mais longevo e vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos, de 2020 para cá, um clube que tem estrutura, um clube super organizado hoje no seu departamento de futebol, um clube com potencial para investir, para trazer um time mais forte, mais competitivo. Gastou 1 bilhão nos últimos 2 anos em contratações. Então, se for um contrato de 3 anos, dá pra gente imaginar tranquilamente, nesse espaço de 3 anos, o Palmeiras brigando por Libertadores, chegando em mais uma final de Libertadores, quem sabe conquistando mais uma Libertadores, e o Marlon pode estar lá. Ele não estaria trocando o Botafogo para qualquer clube, para um clube inferior. Ele estaria trocando o Botafogo para um clube da primeira prateleira do futebol brasileiro, em termos de competitividade, né, em termos de conquistas recentes. Não seria nenhum grande absurdo profissional, desculpa, mas não seria mesmo. Entre Palmeiras e Inter Miami, se falou também de uma possível proposta do Inter Miami. Olhando para o lado esportivo, porra, é Palmeiras, né, galera? Inter Miami, beleza, vai ter um vidão, vai ganhar muito bem, vai ganhar em dólar, vai ter uma pressão muito menor. Mas será que vai ser aquilo que o jogador quer? Será que vai ser aquilo que ele busca? A gente vê o Marlon nos vídeos de vestiário, ele como capitão, sempre muito enérgico, sempre com discursos muito fortes, sempre com muita vontade de competir. No Botafogo ele vai continuar tendo isso, no Palmeiras ele teria isso, no Inter Miami seria outra realidade que eu não sei se esportivamente iria fazer o olho do Marlon brilhar, se iria seduzir o Marlon Freitas de alguma forma. Então, gente, tá colocado na mesa o assunto, as próximas horas vão ser muito importantes, a gente vai ter atualizações, pode ser que no momento em que você esteja vendo o vídeo, a situação já tenha tido um rumo, um caminho já definitivo, mas o que eu penso, proposta tá na mesa, pô, pensa do seguinte também, hein? Olha como são as coisas. O Marlon tem 30 anos, ele tem mais 1 ano de contrato. Pensando com a cabeça do Textor, que busca sempre esse resultado financeiro em primeiro lugar, uma venda agora de 30 milhões de reais é uma venda
que para um jogador de 30 anos, em fim de contrato, talvez ele não consiga fazer lá na frente, porque daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com alguma outra equipe e sair no fim do ano a custo zero, sem o Botafogo receber um centavo. Então, não se enganem, isso vai entrar na conta, na cabeça do Textor, isso também estará presente. O Botafogo tem que pagar o Atlanta United. O Botafogo corre o risco de se ferrar com a história do Almada, e são mais de 100 milhões de reais, é um dinheiro que ajudaria. Porém, vender para o mercado interno é exatamente o oposto do que você espera quando um clube vira SAF. Não tem decisão fácil nessa história, nem para o Marlon, muito menos para o Botafogo. Aguardemos os próximos passos. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo, hidratem-se nesse calorão infernal. Juízo e tchau.